Eu selecionei aqui algumas, tá, gente? Não são todas, tem bastante pergunta. Até essa semana eu abri caixinha. Então, eu peguei 5, 6 aqui que eu quero responder bem, que eu acho que engloba a dúvida da maioria das pessoas, ou pelo menos representa a maioria das perguntas que eu recebo. E aí, depois, se vocês tiverem posteriormente, quiserem me mandar por direct, pode mandar. Eu olho todas, às vezes posso demorar um pouquinho, mas eu olho todas, eu respondo todas, tá? O objetivo é que todo mundo aprenda aqui. Vou pegar a primeira aqui. Essa aqui, gente, eu achei muito bacana, porque, olha, já temos, assim, novos coreógrafos nascendo, gente querendo ser coreógrafo. Eu achei o máximo isso. Porque eu, na minha jornada, eu sempre amei dança, eu era uma bailarina, assim, super, quando eu dançava profissionalmente, tá? Era uma bailarina super caxias, super dedicada e tal, e eu não conseguia, nem imaginava outra coisa que não fosse dançar. E aí eu percebi que a carreira de coreógrafa é uma carreira que ela nasce, ela vem depois, na maioria dos casos, porque aí os bailarinos, quando param de dançar profissionalmente, alguns largam, a maioria, eu acho, larga totalmente de área. Os que ficam se tornam, na sua maioria, professores, e tem alguns que vão para a coreografia, mas nunca como primeiro plano. E aqui eu recebi a mensagem de uma mãezinha, já contando que a filhinha dela quer ser coreógrafa, desde pequenininha, né? Ela dança, mas o foquinho dela lá já está lá na frente. Eu achei demais, tá? Ela diz assim, é a Sinira, não sei se a Sinira está aí. Eu avisei ela que eu ia ler a pergunta dela. Sinira Anne Gabriel. Olá, eu sou mãe de uma pequena bailarina. Quando ela tinha 4 anos de idade, já estava no balé há 1 ano, começou a dizer que queria ser cofiofila. É coisa de criança pequenininha, né, gente? Perguntei o que é cofiofila, ela comentou que queria fazer dança e apresentar. Ontem voltou a falar que será uma coreógrafa porque gosta de inventar danças. Como ela poderia chegar no nível de uma coreógrafa? Quais os passos? Sei que ela ainda é muito nova, mas já gostaria de ir contribuindo para este sonho. Então, vamos lá. Esse é um caso bem específico, tá? Esse aqui foi o caso único que eu recebi nesse sentido, mas a resposta também eu acho que vai beneficiar aqueles que já estão nessa, tá? Então, assim, primeiro de tudo, eu quero parabenizar essa mãe por incentivar isso, porque de fato não é uma carreira muito comum de uma criança escolher, ainda mais nessa idade tão, né, tão novinha assim. E aí ela pergunta como chegar ao nível de uma coreógrafa. Então vamos lá, pessoal. Nós podemos ir por 2 caminhos, basicamente. Um é o que eu acho que a maioria aqui conhece, quer dizer, se iniciou na dança, tá lá como anos, como bailarino. Quando eu falo bailarino, tá, gente? Entendam todos os estilos, tá? Desde o balé clássico, dança contemporânea, danças urbanas, folclore, dança de rua, tudo, tá? Jazz, rios, vogue, tudo mais. Você está lá com anos de experiência em dança e depois você, quando, sei lá, em algum momento você decide parar, ou, como é que se diz, compartilhar o que você aprendeu, você vai ser professor ou então você vai começar a coreografar. É meio que natural, você começa, você já tem movimento no corpo e você quer ir para esse lado. Ou então, como essa menininha aí, já começou querendo ser coreógrafa. Eu diria que, tanto num caso como no outro, tem que começar fazendo uma dança. Tem que ter dança no corpo, tá? Por quê? Porque depois, não é que você não precisa ser o primeiro bailarino ou dançarino mais destacado daquela área para você coreografar. Mas você tem que entender do estilo da dança, de modo geral, né? Você tem que saber quais são os passos, como é que é o movimento do corpo,
como é que é o tipo de linguagem daquela determinada dança ou de mais de uma dança, para você poder imaginar os movimentos e pedir, mostrar para os bailarinos, para os dançarinos, para o elenco executar. Então, você tem que entender. É bom você entender também a dificuldade que aqueles bailarinos vão ter para fazer. Quando você tem esse feeling, quando você tem essa experiência, você fica um coreógrafo mais empático, quer dizer, você consegue entender o quanto que você pode cobrar do teu elenco, não só em termos de quantidade de ensaio, não disso, mas você vai olhar o teu elenco e vai dizer assim, isso aqui eu posso pedir para eles, isso aqui ainda não, isso aqui eu vou ter que adaptar, sabe? Possibilidades de movimento que você vai brincar, você só, eu acho só não, mas você consegue fazer isso melhor se você tiver a base da dança. Então, mãezinha, Sinira, deixa tua filha na dança, deixa por um bom tempo, e é claro, ela vai sempre ter olhar, ela vai sempre focar naquilo que ela quer fazer, que é criar as danças. Então, ela vai estar dançando, já imaginando como é que ela vai transmitir aquilo no futuro para as alunas, para o grupo dela, e ela vai saber como e até que ponto como ela pode pedir, o que ela pode pedir, e até que ponto ela pode ir a cada ensaio, até que ponto ela pode organizar cada ensaio. Isso dá parâmetros, tá? Existe, claro, eu estou me lembrando aqui do caso do Laban, Rudolf Laban, inclusive eu tenho formação também no sistema do Laban. O Laban, ele desenvolveu um sistema que também pode ser aplicado para pessoas que não são, eu digo, seres dançantes, que dançam com frequência, que fizeram muitos anos de aula, tá? Mas pessoas que têm um corpo que se movimenta, né? E sendo assim, podem dançar também. Existe essa possibilidade, né? Você pode estar se perguntando aí, tá, mas a menina, no caso, é pequenininha, ela tem tempo ainda, né? Até dançar bastante, aprender bastante. Mas e eu, que não tenho tanta experiência? E eu, que de repente quero coreografar e comecei há muito pouco tempo? Ou não tenho muita experiência, ou vim oriunda de outra área? Como é que eu faço? Tem possibilidade também, mas aí você tem que trabalhar num sistema, por exemplo, como esse do Laban, que é um sistema que eu conheço, porque também é como eu já falei, uma das minhas formações, que você vai trabalhar o código de movimentação de outra forma, mas também pode criar, tá? Então, respondendo a pergunta da Sinira, também deixo claro aqui que quem tem pouca experiência, poucos anos de dança, mas já não é tão novinho, né, que nem a pequena bailarina aqui da Sinira, também pode coreografar,